Sejam muito bem-vindos ao Nerd no Telhado, eu sou o Gus, vamos entrar no Sintam-se em casa e vamos embora que a gente tem muita notícia pra falar hoje. Fim do ano tá chegando aí e temos uma série de vídeos especiais preparados aqui no canal, dentre eles nossa primeira lista. E nada mais justo para uma primeira lista do que uma lista sobre Guerra nas Estrelas. Semana passada a gente já falou do Mandalorian, agora mês que vem nós temos a tão esperada estreia da Ascensão de Skywalker. E bom, resolvi começar fazendo uma lista dos meus 5 filmes de Star Wars preferidos, meu top 5 filmes do Star Wars. Estou levando em conta aqui todos os filmes, não só da saga Skywalker, não só dos 8 filmes que nós já recebemos, como também os standalones, as histórias. Enfim, vamos começar! E em quinto lugar nós temos o episódio 3, A Vingança dos Sith, dirigido por George Lucas, que estreou em 2005. Neste episódio da saga Skywalker, temos a conclusão da história de Anakin Skywalker e vemos finalmente a transformação de Anakin em Darth Vader. Esse que talvez é o grande e mais icônico vilão, pelo menos até agora, desta saga. Eu boto esse filme em quinto lugar porque, apesar dele ter sido muito criticado e duramente criticado quando ele foi lançado, eu acho que esse filme ele conta e ele fecha essa história até esse momento misteriosa de como Anakin Skywalker, o pai de Luke Skywalker, se transformava em Darth Vader. Ele que era supostamente o escolhido, ele que era supostamente o Jedi mais poderoso, como ele passa para o lado negro da força. Então esse filme responde essa grande curiosidade que os fãs tinham. É verdade que o filme tem muitos problemas, ele deixa muitas pontas em aberto, os efeitos especiais do filme são bastante complicados. Acho que a única coisa que se salva desse filme é Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, mas eu ainda assim coloco ele em quinto lugar porque eu acho que ele tem uma importância até histórica em terminar de contar essa história. Em quarto lugar, Rogue One, uma história Star Wars de 2016, dirigido por Gareth Edwards. Filme que conta o que acontece entre o episódio 3, A Revanche do Sith, e o episódio 4, Uma Nova Esperança. Conta como os rebeldes conseguiram os planos da Estrela da Morte, que é o grande MacGuffin desse filme, né? E eu acho que esse filme, ele foi o primeiro standalone, ele foi o primeiro filme spin-off, sozinho, que conta uma história separada da saga Skywalker. E segundo, eu acho que ele é um filme que surpreendeu muitas pessoas. Eu particularmente não esperava que esse filme fosse bom. Tinha medo que fosse uma tentativa, não desesperada, mas uma tentativa de fazer mais dinheiro simplesmente às custas da história. E na realidade o filme é incrível. Ele é um filme muito bem montado, que tem começo, meio e fim muito bem definido. Ele é amarradinho, ele não precisa de mais explicações, ele não precisa de uma sequência. E ele conta bonitinho e preenche direitinho esse espaço, né, que era esse grande, para muitos fãs de Star Wars, esse grande plot hole, esse grande furo de narrativa da história do Star Wars, no qual nunca se sabia, não existia em livros, em filmes, em séries, uma explicação para como raios uma máquina tão devastadora como era a Estrela da Morte poderia ter uma falha tão boba. Isso, inclusive, ao longo da história, foi alvo de muitas piadas, de muitos programas. Esse filme vai lá e explica isso de uma forma muito bem explicadinha. O filme é bem dirigido, tem atores emergentes, atores novos, que trazem atuações destacadas. Diego Luna, por exemplo, não chega a ser novo, mas ele não era um ator exatamente, né? E nesse filme ele entrega uma atuação brilhante. Então, eu acho que esse filme merece seu lugar nessa lista pelo que foi e pela surpresa que foi. Em terceiro lugar, o filme de 2015, O Despertar da Força. O primeiro filme da última trilogia, o primeiro filme da última perna, né, da saga Skywalker, que nós recebemos em 2015 das mãos de J.J. Abrams. É o primeiro filme de Star Wars que recebemos em 10 anos, quando recebemos em 2015. Esse filme eu coloco ele na lista justamente por ser o filme que nós recebemos depois de uma espera de 10 anos. O último filme havia sido em 2005, a Vingança dos Sith, e em 2015 nós recebemos o Despertar da Força. Foi um alvoroço, os fãs de Star Wars esperaram muito por esse filme, pelo término da saga Skywalker, essa saga que George Lucas desde o começo dizia que eram 9 episódios, finalmente começávamos a receber
a última trilogia, o fim dessa saga. E o filme talvez não seja uma obra-prima, mas ele tem um espaço nostálgico muito grande no meu coração, e imagino que de muitos fãs de Guerra nas Estrelas, por esse ato de 10 anos que a gente esperou para receber um filme novo de Guerra nas Estrelas. E finalmente vinha o despertar da força para ocupar esse espaço em nossos corações. E o filme entrega. Tem uma fotografia muito bonita, uma direção muito legal de J.J. Abrams, novos atores, caras novas, um novo trio de personagens, entre aspas, para substituir, na medida do que isso seja possível, Luke, Leia e Han. Nós agora temos Rey, Finn e Poe. E eu acho que o filme consegue, no mínimo, despertar ou redespertar a curiosidade dos fãs de Star Wars em saber como essa saga termina, além de trazer novos fãs, apresentar essa saga para as novas gerações que não conheciam Guerra nas Estrelas. Isso também é muito importante. Então, terceiro lugar para esse filme que reativou a chama da saga Guerra nas Estrelas. Em segundo lugar, um filme revolucionário, um filme que mudou a cara do cinema, um filme que botou o George Lucas no mapa e um filme que iniciou essa coisa maravilhosa chamada Guerra nas Estrelas, Episódio 4, Uma Nova Esperança, de 1977, escrito e dirigido por George Lucas. Esse filme não poderia não estar nessa lista, como mínimo por sua importância histórica. Vale lembrar que o que fez George Lucas naquela época, no que diz respeito a roteiro, não existiam sagas épicas espaciais. Há efeitos especiais, coisas extremamente novas, coisas nunca antes criadas. George Lucas teve que criar uma empresa paralela para conseguir desenvolver os efeitos especiais que ele queria. Ele teve que começar a contar a história do meio, porque para começar do começo ele não tinha os efeitos especiais que ele necessitava. Então, Guerra nas Estrelas revolucionou o cinema. E o episódio 4 é o primeiro episódio dessa saga, né? Como eu falei, lançado em 1977. E eu acho que esse filme tem uma importância histórica difícil de quantificar. O que esse filme revolucionou, o que esse filme fez para o cinema é incomensurável. Acho que a maioria das ficções científicas, das histórias fantasias, até dos filmes de ação e de muitos filmes que a gente recebe hoje em dia, tem um pezinho em Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é referência para o cinema mundial. Ouso dizer que para todos os gêneros, não só para o gênero de ficção científica. E George Lucas foi genial em como escreveu o roteiro, em como dirigiu o filme, em encontrar novas caras. Mark Hamill, Carrie Fisher, talvez o grande ator desse filme seja Harrison Ford, que ainda assim não era o Harrison Ford, estava ali começando a carreira, apesar de já ter algum nome. Então, assim, Guerra nas Estrelas, episódio 4, A Nova Esperança, é um marco não só para os fãs de Guerra nas Estrelas, mas também para o cinema mundial. E por isso, fica aqui com o segundo lugar. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, o filme de 1980, dirigido por Irving Kershner, foi mal se eu estou dizendo o nome errado, e escrito por George Lucas, episódio 5, O Império Contra-Ataca. Esse, na minha opinião, e acredito que de muitos fãs de Guerra nas Estrelas, é o filme mais icônico até este momento da saga e dos 8 capítulos que nós já recebemos da história da saga Skywalker. É um filme que surpreende a todos, que tem talvez o maior plot twist, uma maior surpresa da história do cinema, com a revelação de que Darth Vader é o pai de Luke Skywalker. É um filme que termina numa pegada de desespero, né? Tá dando tudo errado, ninguém sabe o que vai acontecer, o mal vai ganhar. E, enfim, esse filme ele é fantástico. Ele é uma obra-prima em todos os sentidos. Eu acho que 95% dos fãs de Guerra nas Estrelas vão responder a mesma coisa. O Império Contra-Ataca é um filme brilhante em muitos sentidos. Na direção, no roteiro, nas atuações. Volta a renovar os efeitos especiais, apesar da diferença de só 3 anos em relação ao episódio 4. Enfim, é um filme espetacular. É uma obra-prima dentro de sua proposta. Uma curiosidade, ninguém sabia a revelação de que Darth Vader era o pai de Luke Skywalker, nem mesmo Mark Hamill. No roteiro original que Mark Hamill recebe quando eles estão gravando filmes, a fala que o ator de Darth Vader dava não era que ele era seu pai.
era de que eu matei seu pai. Tanto o ator de Darth Vader como Mark Hamill só vão receber a fala final que Darth Vader fala que eu sou seu pai no dia da gravação. Tamanha foi a preocupação da equipe de produção e etc. do filme em que esse plot twist, em que essa mudança, em que essa surpresa na história não fosse revelada. Enfim, o Império Contra-Ataca tem que ser o primeiro lugar nessa minha lista. Na minha humilde opinião, deveria ser o primeiro lugar em qualquer lista que se faça de Guerra nas Estrelas. Então é isso. Feita aí a primeira lista do canal, que não poderia deixar de ser sobre Guerra nas Estrelas, meu top 5 filmes de Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é uma saga que mexe com as emoções de muita gente, então sinta-se à vontade para discordar de mim, para concordar comigo, deixa aí nos comentários. Obviamente não deixe de deixar seu like, de se inscrever, de ajudar a compartilhar a sementinha no canal. Dezembro tá aí, a Ascensão de Skywalker tá chegando. Faremos muitos vídeos aqui no canal, expectativas, críticas, fiquem ligados. E como sempre, eu sou o Gus, a gente se vê na semana que vem. Tchau!